Meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui na Semana do Contador, um momento muito bacana de apresentação de experiências, etc. Apesar de não ser um talk show, mas nós decidimos aqui, né, fazer como se fosse. E estou aqui eu com o meu amigo Potência, doutor Anderson Oliveira, ele, né, que é mestre em administração, contador, sócio da ACS Brasil Contabilidade, mestre em controladoria, inclusive aqui pela Universidade Federal do Ceará. E nós vamos fazer um papo muito bacana, cujo tema central desse nosso bate-papo de hoje, né, encarem assim como bate-papo, será perícias e soluções tributárias. Então, para você que está buscando uma alternativa para oferecer para os seus assessorados, para os seus clientes, ou entender melhor, né, de como é que funciona o processo, o trâmite pericial, então fica com a gente, que esse vai ser o papo. Não é isso aí, doutor Anderson? Positivo, meu amigo Adalberto Vitor, eu fico aqui também muito feliz e honrado por poder estar conversando com você e com nossos colegas, né, na Semana do Contador. Então, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso vídeo, aqui à nossa conversa. Espero que seja proveitosa para todos. Temos aqui um bom conteúdo. Estarei falando aqui com meu amigo Adalberto, que também é contador, professor, mestrando em Direito e perito judicial, e que, na verdade, né, Adalberto, a perícia nessa nossa conversa será a conclusão, né, desse nosso raciocínio e que fará todo sentido para que a gente possa deixar claro aqui para quem está assistindo a gente determinados aspectos que acontecem no dia a dia. E fico aqui muito honrado em poder conversar com você a respeito desse tema, um tema que eu possuo até bastante interesse. No entanto, no aspecto da perícia, não possuo a experiência e vou aqui estar aprendendo contigo, com certeza, aqui ao longo dessa nossa conversa, e obrigado, tá? A gratidão é nossa, inclusive a recíproca é verdadeira. Eu também estou muito ansioso aí para saber quais são as oportunidades, as soluções, os focos que a gente pode identificar aí de benefício econômico, né? Que todo empresariado, toda a classe contábil como um todo, ela vem buscando para si, para os próprios assessorados, para os clientes, para os parceiros. Então, isso é muito bacana. Aproveitando, né, meu amigo, antes, aproveitando esse momento, até para agradecer, né, agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, agradecer a própria organização do evento, ao professor Felipe Guerra e a equipe, que realmente tem aí se movimentado de maneira hercúlea, né, para fazer com que tudo isso aconteça. Mas, meu amigo, vamos aqui sobre essa questão de soluções tributárias, o que é que a gente consegue compreender aí dentro da sua perspectiva desse tema em contexto, assim, de uma visão geral, né? O que a gente consegue apontar aí? Será que existe alguma coisa que realmente é palpável? Será que tudo está sendo operacionalizado? Será que existem algumas maneiras de democratizar essas soluções? Porque tem gente que acha que tratativas tributárias é para coisa de grande empresa. E a gente até pode duvidar isso aí por estarmos inseridos em grandes metrópoles, mas a gente não tem um esforço muito grande, não faz um esforço muito grande para perceber que em algumas outras cidades, apesar do empreendimento do sujeito ser um negócio realmente assim robusto, ele ainda acredita que não, rapaz, isso aí não é para mim, isso aí não tem condição, se eu fizer isso aí pode ser que eu tenha problema. O que é que a gente consegue compreender em aspectos gerais? Roberto, assim, de fato é um assunto muito desafiador e um assunto muito oportuno, porque, afinal, a gente, pelo menos eu, tá? Tenho 34 anos, me formei do ano de 2009 e antes desse período de 2009, inclusive de lá para cá, por diversas vezes, escutei noticiário, em palestras, etc., que o contador ele possui um papel determinante para agir ali no dia a dia da empresa, na estratégia da empresa e a importância dele, a nossa importância, cada vez mais, e aqui nessa semana do contador a gente está no ponto central dessa nossa conversa, que é o papel determinante que nós, enquanto contadores, podemos contribuir no dia a dia dos nossos clientes, do negócio dos nossos clientes, consequentemente, na vida particular dele, né? A empresa estando aí de vento em popa, esperamos que o empresário também
possa pegar essa mesma velocidade, certo? E desde então, eu acredito que estamos todos aí num período bastante turbulento, né? Bastante movimentado nesse ano de 2020 e 2021. Se alguém possuía dúvida do papel e do protagonismo do contador, esses últimos 2 anos, né? Na verdade, o último ano, esse ano que nós estamos vivendo, eles estão sendo grandes momentos para que a gente tenha aí a possibilidade de atuar junto aos nossos clientes, junto às empresas, junto à sociedade civil em geral, porque por diversas vezes conversei com colegas contadores e no meu dia a dia também pude ver vários momentos de oportunidade onde a gente poderia estar falando não apenas com o cliente, mas com a sociedade civil, esclarecendo aspectos, esclarecendo a importância de você estar ali ciente de determinados negócios, determinados aspectos na rotina da empresa, e assim, com esse cuidado, com esse olhar voltado para o negócio, poder agir para poder levar a solução. Eu acredito que no dia a dia de nós contadores, nós temos 2 grandes papéis. O primeiro é fazer com que haja a análise ali do negócio do nosso cliente, em termos de oportunidades, em termos de mapeamento de riscos e fragilidades. Então, o papel que nós, enquanto contadores, devemos assumi-lo de fato no nosso dia a dia, eu vejo isso de forma bastante clara. E o outro aspecto que eu consigo visualizar é no sentido da gente poder, depois das oportunidades, também existem a questão das dificuldades, a questão dos erros que naturalmente a empresa pode estar cometendo, e nós agirmos de forma determinante buscando sanar. E daí, nós vamos convergir diretamente aqui para o nosso assunto a respeito de soluções tributárias. E nós vamos aqui, dentro dessa nossa conversa, eu acredito que discorrer sobre diversos estágios, tanto da gente, enquanto contador, quanto do nosso cliente. Então, levando para o enfoque do nosso cliente, eu acredito que, de forma geral, quando o cliente chega para nós, enquanto contadores, ou ele está começando a empresa do zero, iniciando a empresa, ou ele já possui uma empresa, uma eventual migração, por exemplo, e nós vamos ter esses 2 grandes momentos que, embora hajam aí algumas similaridades, algumas semelhanças, são momentos diferentes, ou esperamos que sejam momentos diferentes, tá? É porque, às vezes, a pessoa está montando uma nova empresa, mas ele já é um empresário que possui conhecimento de causa, conhecimento a respeito do dia a dia de uma empresa e de aspectos que devem ser observados e acompanhados no dia a dia de uma empresa, tá, Adalberto? Então, eu vejo, em termos de soluções tributárias, uma grande possibilidade, uma grande oportunidade nesse novo cliente, que ainda não é contado, não ainda é empresário, não possui conhecimento a respeito de negócio, e nós, enquanto contadores, diante dessa oportunidade, inclusive para poder mostrar para o camarada nossa capacidade de dar solução, nossa capacidade de antecipar problema, e naturalmente, ao antecipar um problema, eu busco agir, evitando uma fragilidade que pudesse ser apresentada lá no futuro. Então, se trata de forma efetiva, tá, capacitando o meu cliente a respeito de aspectos que ele vai poder enfrentar no negócio dele. Às vezes é óbvio para nós, porque nós somos contadores, tá, Adalberto? Mas, ao iniciar uma empresa, o empresário tem várias incertezas, dentre as quais qual o regime tributário, como é que eu faço as operacionalizações tributárias do meu negócio, como, por exemplo, vou ter matriz e filial, vou numa operação de transferência, para a gente pode ser óbvio, mas numa transferência o valor da mercadoria ou do produto tem que ser considerado com base no preço de custo. Tem empresas que cometem erros gravíssimos e pecam diretamente em relação ao ICMS numa transferência com preço que não seja de custo, seja preço superior de custo. Ele estará aí sem querer, considerando a apuração débito e crédito, fabricando crédito de ICMS indevido. É uma possibilidade, tá, Adalberto? Então, eu acredito que no início de um novo negócio, se deter ao nosso cliente, conversando com ele determinados aspectos que, teoricamente, para nós se torna óbvio, tá nessa conversa com o empresário, esclarecendo a ele aspectos, e aí
a partir de então eu vou me posicionar perante o meu cliente, não como um burocrata, mas como uma pessoa que está ali buscando ter um olhar para o negócio dele, preocupado com o segmento do negócio dele e com a saúde da empresa, consequentemente, com a tranquilidade do empresário, entendeu? Eu vejo dessa forma, sabe, Adalberto? Perfeito. Eu também guardo esse mesmo ponto de vista. E acho que a grande dificuldade que nós temos é essa mudança aí, uma palavra que deve estar no top 5 de 2019, 2020, né? No tal do mindset, né? Acho que o que teve de repetição dessa palavra aí, se a gente buscar pesquisar essa hashtag, deve estar aí no top 5 do que foi dito em 2019, 2020, no mindset. Mas é justamente essa alteração de posicionamento, postura, de realmente de divisão, né, de apresentação do ponto de vista, alterando justamente esse perfil de burocrata para parceiro, é que nós vamos galgar ainda mais passos, avançar ainda mais essa nossa empreitada, é que hoje já é completamente diferente do que era há 5, 10 anos atrás, no que diz respeito ao protagonismo, ao destaque atribuído ao profissional contador, mas com certeza essa pegada, né, até no contexto da jovialidade que a gente busca implementar na profissão, as adequações que a gente também busca, mas dentro dessa pegada, desse contexto, de nós trazermos aí, né, a contento e de maneira ágil, realmente soluções, oportunidades, alternativas, não só na prática tributária, mas da gestão como um todo, que se relaciona com tributos, se relaciona com um aspecto operacional, né, até mesmo com quesitos de relacionamento. Acho que, acredito, na verdade, que é tudo isso que vai fazer com que os próximos passos eles estejam sendo dados, inclusive, com mais velocidade. Mas dentro desse quesito solução tributária ou soluções tributárias, né, meu amigo? O que é que você imagina aí? A bem da verdade, imagina não, né? O que é que a gente tem visto de oportunidade, de soluções que está sendo implementado em algum nível, muito ou pouco, nas atividades das empresas? O que é que você consegue citar aí para a gente fazer aqui um bate-bola? Roberto, eu vejo que de 2020 para 2021, um grande ponto de ação em relação às soluções tributárias era justamente reavaliar, junto ao empresário, junto à empresa, o sistema tributário, seja lá o lucro real ou o lucro presumido, porque, a bem da verdade, houveram determinados negócios que, nesse período de pandemia, eles tiveram uma considerável ascensão. Fato é que, no meu dia a dia, falando de um caso prático, no meu dia a dia, nós temos na empresa um grupo de empresário que participa do segmento de construção civil, certo? E dentro desse segmento de construção civil, eu estou me detendo especificamente a esse nosso grupo de clientes, eles trabalham com material de construção. E, historicamente, dado a realidade, a estrutura do negócio dele, eles sempre estiveram sob a sistemática do lucro real. Isso, nos últimos 5 anos, sucessivamente, eles estiveram sujeitos ao lucro real. Ao longo do período ali de 2020 até o período de... Na verdade, nós tivemos um grande ponto de decisão, foi exatamente em abril, tá, Adalberto? Perto do momento de pagar o imposto de renda trimestral, ou seja, o momento fatal da opção do lucro real, a gente chamou o empresário, olha, vamos fazer aqui uma análise de big number no teu negócio, tá? Pegamos o histórico de faturamento dos últimos 5 meses, o histórico de compra dos últimos 5 meses, o estoque dele estava muito alavancado, ele tinha muito produto, muito mercadoria no estoque, e por conta de um processo, digamos, o início de um processo inflacionário, ou em relação também a respeito da parte de oferta e demanda dos itens, tá? A gente conseguiu antever que ele se manter no lucro real no ano de 2020, isso aí foi um ato, digamos, até de inspiração, tá, Adalberto? A gente considera como, de certa forma, um ato de sorte, tá? Até porque existia ali um campo de incerteza, tá bem? Mas a gente conseguiu antever que ele se manter no lucro real seria danoso para ele, por conta do quanto ele estava conseguindo margear em itens que historicamente apresentavam uma margem baixa, digamos assim. Então, em relação a acessórios, aqueles itens
que são mais práticos do dia a dia de construção, ele estava conseguindo aplicar um bom sobrepreço, até porque não tinha tanto fornecimento. Quem possuía mercadoria em casa tinha ali o poder de aplicar uma precificação mais benéfica para ele, empresário, e naturalmente mais caro para o consumidor. Então, acredito que de 2020 para 2021, esse foi um grande ponto de ação que o contador poderia agir, isso é um caso real, que a gente conseguiu se antecipar. Em 2020, foi muito favorável para o negócio dele, inclusive ele bateu algumas vezes recorde de venda em termos de faturamento, tá, Adalberto? E a gente decidiu, através de estimativas, de projeções, no ano de 2021, essa empresa também se manter no lucro presumido. Mas o fato é que nós estamos agora em setembro, certo? E estamos sentindo, embora haja um processo inflacionário, esse processo inflacionário também chega para as compras dele, entendeu? Aquela margem maior que ele possuía em virtude de já ter um estoque historicamente dentro do negócio dele, foi vendido, teve um giro de estoque e essa margem ela tem se achatado. Então, nós estamos percebendo que agora, no último trimestre, naturalmente, a gente acredita que vai ter uma grande demanda novamente, ele vai conseguir fazer um novo processo de margear, digamos assim, os itens que ele vende, mas dentro das nossas projeções, Adalberto, dado o preço que ele está tendo de adquirir os itens, nós estamos chegando na conclusão, esse estudo vai permanecer, vai se manter, para que em 2022 ele retorne para o lucro real. Certo? Então, é algo que nós estamos aqui acompanhando no dia a dia, e o que eu percebo é que o empresário, nessa conversa, ele consegue visualizar uma grande vantagem na contabilidade. Então, se eu pudesse avaliar o nível de satisfação desse cliente especificamente, hoje ele está no nível de satisfação altíssimo em relação, talvez, ao que estaria lá em 2019, que nós realizávamos reuniões estratégicas, mas que era mais um script, entendeu? Até porque era acompanhar os números dele, a margem já era conhecida. Em relação ainda nesse aspecto de oportunidades tributárias, como é que foi o teu cotidiano, como é que tem sido o teu trabalho ao longo aí de 2020 até agora, Roberto, 2021? Também atuo com alguns nichos de empresa que militam nessa área imobiliária, né? Só que não no âmbito da construção civil em si. Acho que até agora uma delas decidiu inovar e está realizando aí um trabalho de incorporação, né? Construção aí de imóveis para venda, né? E o financiamento em si dessa construção. E o que a gente percebe é justamente esse reflexo de uma série de volatilidades. O que eu costumo dizer, você até entender, acredito que você deve ter essa mesma percepção, arrisco dizer que você tem, é que o dinheiro, o recurso, ele não nasce, ele só muda de lugar. Entende? Então, Verdade. quando alguns eles estão aí lamentando, como foi o caso, né, de bares, restaurantes e de fornecimento aí de alimentos para consumo não delivery, ou seja, o pessoal aí dos comércios relacionados a esse tipo de atividade, bar, restaurante, lanchonete e tudo mais, foi uma turma que sentiu muito, né, tudo aquilo que a gente vem convivendo, que a gente vem se deparando em meados de 2019 até a presente data, né, com uma série de incertezas que agora tem se amenizado em função da quantidade de meios aí enfim, de tratamentos até desde imunizações que estão acontecendo, mas nesse sentido que vem se apresentando é algo muito semelhante, né? Algumas pessoas elas decidiram realmente mudar de casa, eu sou parte integrante disso, inclusive, a gente decidiu mudar de casa em meio a tudo isso que tem acontecido, e isso só aconteceu, ou seja, essa nossa, né, mudança em função da quantidade de situações que se apresentaram. Entre essas situações, o próprio resultado econômico positivo, em função dos negócios que nós atendimos, eles terem sido beneficiados com aquilo que a gente tem visualizado aí, né?
E, nesse contexto, e se tratando das soluções de tributação em si, alternativas para minimizar ou até mesmo para buscar de volta aquilo que foi pago devidamente têm se destacado, né? E dentro até mesmo desse cenário ainda, né, da construção civil, a gente tem percebido que existem algumas dessas soluções que elas não são implementadas de maneira plena por questão de insegurança do próprio empresário, do próprio gestor da empresa. Como um exemplo, né? Aqui no estado do Ceará, uma situação bem comum é que nós temos a Lei 14.237, que surgiu em 2008, né? A famosa Lei Mãe da Substituição Tributária do âmbito do estado do Ceará, onde essa lei possibilitou a criação de algumas sistemáticas de recolhimento de ICMS, onde o Estado ele aplicou a determinados contribuintes, ou melhor, né, a determinadas atividades desenvolvidas por alguns contribuintes, o dever de efetuar o recolhimento dentro de determinados sistemas operacionais aí para entregar o tributo por ocasião da aquisição desse conjunto de produtos, quando essa aquisição se dá, né, de maneira quase que absoluta, né, de outro estado. Certo, existem casos, obviamente, né, de aplicar essa sistemática aqui em âmbito interno, quando você compra de dentro do estado ainda, mas existe uma predominância quando se faz essa aquisição de fora do estado. Então, você citou o caso aí bem bacana do cara que ele é comércio varejista ou atacadista de materiais de construção, né? E nós temos uma situação aqui no estado do Ceará que, por força dessa Lei 14.237, do decreto 31.270, nós vamos recolher o ICMS por ocasião da aquisição interestadual, no caso o depósito de construção, o depósito Oliveira Materiais Limitado, e aí você vende isso aí, esses materiais, para um não contribuinte em uma operação interestadual. Aí nós vamos ter uma anomalia na cadeia, né? Porque nesse exato momento, dentro do contexto da tributação em si, a gente vai ter a obrigação, considerando que a Oliveira Materiais de Construção Limitada é uma empresa do regime normal, inclusive, como citado, ela está até no lucro presumido hoje, né, regime normal de recolhimento, melhor substituição tributária, no caso do ICMS, e também, né, apura, faz sua apuração mensal aí normalmente, eu vou ter a obrigação de recolher esse ICMS na forma do famoso DIFAL, né? DALV, DIFAL, da Emenda Constitucional 87, 2015, Convênio 93 e tudo mais. E aí o que é que ocorre? Houve uma presunção de venda dessa mercadoria interna. Eu paguei a substituição tributária e eu concentrei esse pagamento para que eu pudesse vender essas minhas mercadorias aqui para o João, para o Francisco, para a dona Neide. Tudo isso sem ser tributado, entre aspas, novamente. Só que eu fiz uma venda interestadual. Aí, nesse caso, nós vamos ter aí um lance de você precisar pagar o tal do ICMS, e muitos aí utilizam o termo, vou pagar de novo. Não, você vai pagar novamente, né? Um outro ICMS. Isso aí é um conflito, né, na mente do empresário, e não é para menos, né? Mas uma das operacionalizações que existem e que não são implementadas é o fato de você conseguir pegar esse ICMS que você pagou, cujo fato presumido era vender aqui no âmbito interno, e você pedir de volta na forma de uma restituição, de um ressarcimento. Então, essa é uma das situações, inclusive, tem uma reserva disso na própria legislação do ICMS, a própria Lei Candia, a própria Lei Complementar 87, ela traz essa possibilidade, dentre outras inúmeras legislações que também figuram nisso, o próprio CPM nos dá essa condição. Então, esse é um dos elementos aí que a gente, na trincheira, observa que muitas vezes fica difícil de você implementar pela falta do acompanhamento próximo, pela falta até mesmo de organização do próprio cliente, mas que são coisas completamente acessíveis e que podem, sim, né, ser utilizadas em favor aí do próprio caixa, né? O lance do cash scheme continua aí em vigência, ou seja, aquilo que você puder buscar para oxigenar o próprio caixa, ótimo. Então, essa é uma das situações que existem e que certamente existem outras que nós vamos comentando aqui, né?
e que eu vejo, sabe, Adalberto, né, nessa linha, né, uma grande oportunidade para nós, enquanto contadores, em termos de ação, mas, sobretudo, para o próprio empresário, entendeu? O que eu enxergo é que, na prática, no dia a dia, pode até haver aí alguma dificuldade em relação a operacionalizar a venda desse serviço. Então, imagina que você está recebendo uma nova empresa cliente no seu negócio, você contador que está aqui assistindo a gente, e você já está aqui escutando aqui essa nossa conversa, o que o Adalberto falou de forma brilhante, uma coisa prática, né, Adalberto? No dia a dia, isso de fato acontece, e a gente sabe que acontece num volume considerável, né, em termos de atividades, e às vezes o colega ele tem um determinado receio de vender o serviço, porque às vezes o empresário pode considerar que isso deveria estar embutido na execução mensal, mas ora, o importante é que desde o início, principalmente o novo contato para um novo contrato de serviço, determinados assuntos já estejam claros, evidentes que você, né, nós contadores temos aí uma grande oportunidade, porque imagina que o colega que fazia a execução fiscal dessa empresa anteriormente não estava observando esse cenário, não estava observando essas condições em relação a solicitar um ressarcimento de ICMS. A gente pode utilizar esse termo, Adalberto, ressarcimento, ou seria, podemos, né? Então, nesse aspecto, um ressarcimento é uma oportunidade que, naturalmente, não está abarcada pelo escopo da execução fiscal mensal, porque, naturalmente, é um trabalho de retrovisor, né? E você voltar ao passado para poder refazer esse serviço. Então, nós, enquanto contadores, temos que ver nesse trabalho uma oportunidade para nós, em termos de remuneração, óbvio, mas, sobretudo, deixar claro para o empresário que o grande beneficiado dessa ação será ele, né? Na pessoa jurídica do negócio dele, digamos assim. Então, ainda nessa linha dos materiais de construção, né, Alberto, ainda existe o aspecto que nós até havíamos conversado anteriormente sobre a divergência entre as cargas e as agregações dos protocolos e convênios, né, entre as unidades da federação e aquelas regras que são estabelecidas em relação ao ICMS estadual. Então, nós vemos divergências em relação ao ICMS, que muitas vezes, numa compra interestadual, é recolhido a maior por força de convênio ou protocolo, e que no estado do Ceará, teoricamente, aquilo ali deve ter uma base inferior. A gente observa isso em material de construção, em empresas do segmento automotivo, né, de peças automotivas, onde, às vezes, a empresa, no estado do Ceará, adquire um determinado item para revenda do Sul, Sudeste, por exemplo, numa sistemática de convênio, protocolo, onde há um recolhimento de ICMS a maior do que o que deveria ocorrer aqui no estado do Ceará. Isso também acontece muito no dia a dia, não é, Adalberto? Perfeito. Inclusive, esse ponto para quem nunca vi absolutamente nada desse negócio de convênio e protocolo, nunca ouvi mais feio. O que seria isso de maneira muito didática aqui para você que está nos assistindo compreender, né? Convênios e protocolos ICMS são acordos estabelecidos pelos estados, de maneira que a diferença entre os dois é que o próprio convênio ele possui uma vinculação que ocorre com todas as unidades da federação. Os protocolos eles são lançados para que exista uma aderência, tá certo, dos próprios estados, onde pode o estado, inclusive, ele aderir a esse protocolo, mas não regulamentar esse protocolo. O que seria isso, né? Eu vou jogar bola com o Anderson, certo? Nós vamos jogar bola no dia 21, às 19 horas, lá na Arena Champions, Racha dos Contadores. Legal. Aí o professor Felipe Guerra, Pinheiro, Marcosinho pegando no gol, tudo bem. Nós convencionamos que estaríamos lá, certo? Mas eu não pactuei com o Anderson qual era o horário que nós iríamos entrar efetivamente, se ele ia jogar calçado, descalço, se ele deveria fazer alguma contribuição mensal, como é que ia funcionar os detalhes disso. Eu basicamente combinei que você disse, tudo bem, você nem disse nem que sim, nem que não, e eu acreditei na sua presença de maneira tácita, ou seja, pela sua falta de manifestação, eu disse que você estava conosco.
Entende? Então, no âmbito dos protocolos, funciona mais ou menos nesse contexto. Olha, os estados se reúnem, os secretários de Fazenda, né, que representam os estados se reúnem, e diz o seguinte: olha, a partir de hoje, as operações que saírem de São Paulo com destino ao Ceará, dos respectivos itens autopeças pertencentes a essa ICM, eles serão tratados na sistemática de substituição tributária interestadual e vai ser recolhido o ICMS em favor do estado de destino, que nesse caso, né, esse estado de destino tem que fazer parte desse protocolo, e aí esse ICMS vai ser recolhido utilizando essa margem de valor agregado, que é aquele percentual que o fisco acredita que existirá de lucro quando a indústria passar para o atacadista passar para o varejista passar para o consumidor final. Então, ele estabelece uma margem de valor agregado de 35%, presumindo que naquela cadeia existirá aí uma série de sobrepreços, que vão somar aí aproximadamente esses 35%. E o que é que ocorre, né? Esse protocolo ele existe para dar validade a essa entrega do ICMS em favor do estado de destino que for pertencente a esse protocolo, cujo próprio estado de destino e o estado remetente eles precisam ter regulamentado isso aí, ou seja, no meu decreto lá no Ceará eu tenho que ter essa previsão, que vai haver a cobrança na forma do protocolo número tal. E nesse contexto, né, comprei autopeças de São Paulo. Ceará e São Paulo fazem parte de um determinado protocolo. Só que o que é que ocorre? São Paulo, quando manda a mercadoria, já manda o ICMS daquela operação como um todo, na forma da substituição tributária, para o Ceará. Existia, então, uma previsão dentro desse protocolo, existe, na verdade, que essa mercadoria vai ser vendida aqui, utilizando, dentro desse contexto produtivo da cadeia, uma margem de valor agregado de 32,5%. Só que, efetivamente, ao chegar por aqui, houve uma série de problemáticas, etc., questão com o produto e tudo mais. A margem efetiva aplicável naquele determinado item foi de 15%. E aí nós temos um caso que a própria Lei Candir, ela garante essa solicitação de ressarcimento. Assim como, se ao chegar aqui, né, aquela mercadoria que ela tinha o propósito de ser revendida, ela foi utilizada, por exemplo, para manutenção de caminhões em frota, de veículos e tudo mais, ou seja, foi integrado ao ativo mobilizado, uso e consumo, nós vamos ter um caso semelhante, ou seja, o propósito da substituição tributária que é eu recolher o ICMS em favor de toda uma cadeia para que eu consiga efetuar o recolhimento de todas as fases até que a mercadoria chegue ao consumidor final. Se eu tenho uma desvirtuação dessa cadeia, aquilo que foi recolhido naquele montante, ele acaba sendo indevido. Entende? Você concorda? Se aquilo que eu acabei recolhendo, se existir a previsão de seguir essas etapas, se eu tenho uma ruptura da etapa, aquilo que eu recolhi inicialmente se tornou excessivo. E aí é nessa excessividade que nós temos uma das outras formas de apresentar uma solução tributária no contexto de pedir um ressarcimento pelo pagamento que aconteceu indevidamente em função da pessoa que recebeu ela ter sofrido um ônus de natureza tributária, porque dentro daquela etapa, tudo aquilo que foi pago na forma do tributo, na forma do imposto, foi embutido no preço. Então, aí nós temos um outro cenário que propicia, né, viabiliza aí uma oxigenação de caixa. Eu sempre gostei dessa ênfase, oxigenar o caixa, né, porque a gente nem fala de lucro. Né? Por quê? Olha, o lucro, efetivamente, eu posso até ter o lucro, mas se não tiver caixa, o lucro ele se destrói por ali mesmo, ele se inviabiliza, né? É o fôlego, né? Você pode até possuir aí uma reserva de gordura, né? Enquanto considerarmos o lucro. Mas se você não tiver fôlego para continuar a respirar, e aí a gente tem analogia com caixa, você está fadado a enfrentar sérias dificuldades. E é verdade, Adalberto. Nesse aspecto, né? Nós temos, então, uma oportunidade, porque, dado a retroatividade dessa operação, né? De recuperação do crédito, digamos, vai haver aí um reforço absurdo no caixa e nada mais honesto e justo do que o profissional que interceptou a inconsistência, que vai executar o processo de correções, ser remunerado por isso. Então, nós temos aí uma outra oportunidade tributária brutal e que acontece no estado do Ceará, pelo menos, com muita recorrência, essa possibilidade de reforço
em virtude dessa recuperação de valor do ICMS. E, de fato, assim, isso, naturalmente, cada vez mais as pessoas estão informadas, isso é muito positivo. Então, o erro, ele acaba sendo mitigado, mas isso faz parte, lá no início da nossa conversa, nós tínhamos, eu sugeri que existem dois grandes momentos, né? Uma empresa nova que está sendo constituída ou uma empresa que já existe e que você aí na sua empresa está recebendo. Então, se no primeiro lá você puder orientar, explicar e dar acompanhamento, vai fazer com que haja a antivisão, digamos, né, uma prevenção de eventuais problemas. Quando nós temos aí um cliente novo para nós, que já é uma empresa constituída, temos um outro grande ponto de oportunidade onde ocorre todos esses aspectos tributários, que dentre eles também temos um outro bastante em voga, né, Adalberto? Que é em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, tem muita coisa acontecendo em torno desse aspecto. Nós estamos observando no dia a dia muita movimentação e, naturalmente, muita oportunidade, principalmente do aspecto financeiro, naturalmente a respeito enorme em relação ao trabalho ser realizado em conjunto com um advogado tributarista, que vai fazer toda a diferença para o processo. Inclusive, eu vejo como algo necessário para a gente poder deixar claro para o nosso cliente que, embora nós estejamos ali em algum momento vendo uma oportunidade, mas que até um certo ponto é da nossa alçada e que, na verdade, das nossas atribuições, obviamente. Mas existe aí uma delimitação em termos de campos de ação e que, naturalmente, se a gente consegue aliar a contabilidade à parte jurídica, nós vamos ter aí um trabalho muito mais bem fundamentado, muito mais sólido, naturalmente para quem executa e, sobretudo, para quem é o beneficiado, que no caso é o cliente. E nós temos, dentro desse aspecto das teses tributárias, essa grande oportunidade, que também é algo que vinha sendo discutido, que cada vez mais está pacificado nos tribunais. Precisamos apenas aí de uma operacionalização a respeito da própria Secretaria da Fazenda, né, em termos de obtenção do crédito, e que ainda existe oportunidade a respeito disso, e que a gente não deve deixar passar ali na nossa frente, sem que a gente esteja aí sinalizando junto para o nosso cliente. Certo, Adalberto? Perfeitamente, perfeitamente. Tem muitas oportunidades circulando ainda, até porque, dentro dessa discussão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, surgiram várias teses filhotes, né, que a gente costuma tratar dessa maneira, não que elas sejam menos importantes, mas que elas nasceram da mesma perspectiva e ideia da exclusão do imposto ICMS da base de capitais e contribuições. É o caso da exclusão do ISS, né, que muitas pessoas elas ficam menosprezando, talvez pela insegurança, talvez aí por crendice popular, talvez até por questão de receio, né, do que pode surgir com esse tipo de busca aí de recursos do próprio fisco na forma aí das compensações e restituições e tudo mais, né? E há muitos anos, acredito que há uns 6 anos atrás, eu participei inclusive de uma reunião onde alguns operadores do direito, que eram até de Pernambuco, falaram da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E algumas pessoas que estavam presentes na reunião com os empresários, eles fizeram pouco caso, né? Por imaginar que seria mais uma daquelas situações onde você se esgota, juridicamente falando, né? Você se esgota fisicamente ao acompanhar um determinado processo, passa aí anos e anos e o resultado vai ser usufruído por filhos e netos. Foi quase dessa forma, né? Com o caso do ICMS da base de cálculo das contribuições, mas nós vimos aí que houve uma decisão favorável ao contribuinte, uma decisão, inclusive, além de favorável ao contribuinte, todos os pormenores, né, do ICMS destacados, ele foi considerado e realmente causou um reflexo muito grande e positivo dentro da própria estruturação do cálculo e da busca pelo valor pago indevidamente. E quem entrou a tempo ganhou muito dinheiro com isso, ou pelo menos teve uma oxigenação muito boa do caixa em função disso. E está aí uma outra opção, outra perspectiva, uma outra situação dentro do contexto das soluções que nós temos aí. Não sei necessariamente se seria uma solução, porque a gente não vê um problema, mas é mais uma possibilidade de realmente você
dar esse pump, né, esse gás no seu caixa, considerando que existem essas possibilidades. E um tema que nós não vamos abordar aqui, mas vai ficar para reflexão, muita coisa que nós estamos vendo hoje, né, desse contexto aí manicomial, tributário, tende a aumentar ou se atenuar com algumas medidas governamentais que estão no forno. Estão no forno. Se vai sair pronta, se vai queimar, nós não sabemos, né? Porque o ambiente político também tem sido muito delicado, né, que diz respeito a essa questão legislativa e tudo mais. No entanto, existem rumores de reforma tributária, né, com alguns avanços, com algumas partes que não são favoráveis e outras ainda mais desfavoráveis, mas nós devemos estar, inclusive, preocupados com o que aconteceu no passado, porque algumas pessoas também cometem essa falha de imaginar, eu não vou nem estudar tributo porque vai sair uma reforma, e aí eu vou ter que estudar tudo de novo. Meu amigo, se você não sabe como as coisas se operacionalizam agora, a modificação ela não vai contribuir nada para isso, principalmente porque nós vamos ter que trabalhar em um marco temporal. Olha, daqui para trás eu vou ter que aplicar a norma à época, dali para frente vai ser conforme está estabelecido dentro dessa própria norma nova e tudo mais. Então, esse é um ponto de reflexão que cabe para a gente aí, né? Ou seja, a gente desmistificar esse negócio de eu não vou estudar a questão do tributo porque vai passar, vai se acabar. Amigo, eu era menino quando eu escutava esses comentários, né? Isso aí vai mudar, isso aí vai melhorar, isso aí vai acabar. Estou aqui também na casa dos 30, até o momento tem coisa, e muita coisa que ainda está do mesmo jeito. Você está falando do marco temporal, né, Adalberto? Uma oportunidade de hoje, vamos supor que, um exemplo, né, caso fosse tudo aprovado, que a reforma tributária iniciaria, né, o vigor a partir de 2022. Ora, a oportunidade tributária que há hoje, em 2022, olhando para a retroatividade, como você mesmo falou, ela vai existir. Então, vai haver aí uns últimos 5 anos sempre como um aspecto de oportunidade para poder ser abarcado, né, Adalberto? E nessa mesma linha de assunto, em termos de estar aí no nosso radar, e que não vai necessariamente fazer parte aqui do nosso bate-papo, se dá a respeito de uma oportunidade sobre auditoria de estoques, né? Auditoria digital. A gente vai ter, inclusive, na semana do contador, um super assunto, né? Também ministrado nessa área, e a gente recomenda, né? Que você acompanhe o assunto de auditoria digital, que vai estar sendo ministrado aqui nessa nossa semana do contador também, tá? E convidamos para que você veja aí na programação e se porventura já tiver passado, por exemplo, o assunto, que você tente assistir aí ele, porque muita coisa importante vai ser conversada aí nessa temática, né? Não é verdade, Adalberto? Perfeitamente, né? O assunto auditoria digitais é uma coisa que nunca vai sair, pelo menos nos próximos 5 anos, pela minha visão, pode ser ignorante ou ignorante dentro desse contexto temporal, mas é uma coisa que vai demorar muito a sair de cena, né? Ou perder destaque, porque como tudo tem como reflexo se tornar digitalizado, então as auditorias que também estão acompanhando esse processo, em grande parte já estão, elas a cada dia vão se tornar ainda mais demandadas, né? E o processo preventivo e corretivo também vai precisar acompanhar. Então nós temos aí um grande nicho de mercado que pode ser extraordinariamente explorado por quem está nos assistindo aqui, por todos nós mesmos. Nessa linha, tá, Adalberto? Nessa linha em relação a soluções tributárias, para que a gente possa fazer aí já a transição para o aspecto da perícia, eu vejo como, vamos supor, a empresa em expansão, e é um caminho para o qual todo negócio deve seguir, ele vai em algum momento exigir de nós contadores expertise necessária para uma estruturação, porque é natural que o negócio de início ele tem que se viabilizar economicamente, se viabilizar operacionalmente, mas a partir do tempo o negócio ele vai criando corpo, e como você mesmo mencionou, por exemplo, imagina que o nosso cliente ele começou, no início talvez era pequeno, vai crescendo, expandindo as suas operações, às vezes expande não só o negócio, mas os campos de ação dele. Uma coisa que eu vejo que cada vez mais se torna relevante, se torna uma oportunidade para o colega que está aqui assistindo a gente, e que é um assunto que eu gosto e realizo, executo bastante no meu dia a dia, se dá a respeito de estruturação patrimonial. E você, Adalberto, eu sei que você também atua muito forte nesse aspecto de estruturação
patrimonial, não só exclusivamente no aspecto nacional, mas também considerando recursos de capital estrangeiro. E eu estou falando aqui de um assunto que, às vezes, só o termo técnico a gente escuta bastante, mas que ele é muito maior do que uma estruturação apenas de uma holding. Naturalmente, estruturar um negócio através de holdings ali patrimoniais, holding de investimento, buscando ali uma certa segurança patrimonial é importante, mas eu estou falando de algo muito mais amplo. Eu estou falando aqui da estruturação empresarial em si. Nós podemos estudar a respeito desse assunto, temos aí uma grande oportunidade e uma grande possibilidade de solução tributária para o nosso cliente, que é através da estruturação patrimonial do negócio do nosso cliente. E, meus amigos, isso não faz parte da execução mensal. Vamos supor que eu estou falando aqui para um contador que possui um grupo de empresas aí sob a sua responsabilidade e que, porventura, estão em segmentos, às vezes, embora relacionados, mas diferentes. Uma coisa é a execução fiscal mensal, outra coisa é o trabalho de estruturação patrimonial. E eu vejo aí, Adalberto, uma grande oportunidade e, sobretudo, reforçar junto aos nossos colegas que isso se trata de um serviço adicional, que vai exigir a atenção, muitas vezes, do estratégico da empresa de contabilidade, que não é estritamente aquele trabalho importantíssimo, é lógico, do dia a dia. É um trabalho extra, um trabalho que cada vez mais eu percebo que com o desenvolvimento dos negócios, com a expansão dos negócios, com a maturidade na empresa, se torna cada vez mais exigido de nós contadores. E percebam, meu amigo, isso é algo que cada vez mais estará em voga, estará sendo exigido de nós. Então, importante você se manter no seu dia a dia em processo de aprendizado a respeito desse assunto, estruturação patrimonial, que engloba, dentre as possibilidades, a realização de holdings, obviamente. Você poderia falar um pouco sobre o tema, Adalberto? É um turbilhão de situações que estão em movimento realmente, né? E as oportunidades ligadas à holding patrimonial, a própria holding de participações, é realmente um lance bem bacana de ser explorado. Eu, pelo menos, tenho tratado com isso com bastante frequência até. Inclusive agora estava até visualizando um trabalho, agora mais cedo, né, relacionado a uma holding com participações em societárias. É uma maneira de você ter aí um certo equilíbrio, certo? E se ajustar para ter esse equilíbrio sob o ponto de vista de sucessões, sob a perspectiva patrimonial e sob também o aspecto tributário, né? De forma que essas três estruturas elas sempre vão ser analisadas de maneira muito delicada, porque tipo aquele, não sei, sou mais ou menos do interior, certo? E a gente via muito aquelas radiolas grandes, né, que o pessoal fazia a equalização dos botões, né? Certo? Até mesmo para a turma aí que gostava de som automotivo, né, no tal, dos momentos bacanas da idade, tinha aquelas equalizações do botãozinho. Você não conseguia botar tudo no alto para o som ficar bom, né? A parte lá do grave, agudo, médio, tinha que estar numa regulagem bacana para que o som realmente ficasse bacana. E aí, dentro da perspectiva da holding, que eu posso até deixar aí de reflexão, inclusive, é que não existe, certo? E se alguém fala isso, é uma inverdade, não existe uma holding que solucione plenamente tudo. Não existe. Não existe uma holding que solucione aspectos societários, que solucione, dentro dos aspectos societários, a questão da sucessão, que solucione questões de natureza patrimonial, inclusive com a venda daquele termo muito chique, esplendoroso, que muitos utilizam, chamado blindagem patrimonial, que é uma coisa que, caso, salvo juízos, melhores juízos, não existe. A gente sabe muito bem, né? Em especial quando se trata de justiça do trabalho, não existe. E de um ponto de Porque é vista o termo tributário. vendável, né, Adalberto? Quando É, se atribui o termo blindagem patrimonial, às vezes a pessoa pensa que se trata de um impedimento absoluto, mas se você considerar uma blindagem de um carro, por exemplo,
ele não se torna impenetrável, digamos assim, né? Vai haver alguma coisa que, no fim das contas, vai conseguir atingir a parte interna do carro. Então, ao falar de uma blindagem patrimonial, isso, isso é importante, né? O que o Adalberto está falando é fundamental, inclusive até para desmistificar o assunto, né, Adalberto? A blindagem, ela não vai se tornar uma atitude, né, uma ação de tornar o negócio completamente impenetrável. Não, ele apenas vai estar fortificado, não vai ser uma pedrada que vai conseguir ultrapassar o vidro do carro, digamos assim, mas ao considerar determinados esforços, ele vai conseguir, depois de tentar por diversos meios, alcançar a parte interna. A blindagem ela vai ter a mesma, digamos, o mesmo raciocínio, né, Adalberto? Ele vai se tornar uma fortificação, mas apenas em termos de estruturação de criar mais camadas de segurança. Mas que Perfeito, dentro dessas camadas, em algum momento, pode haver uma penetração, correto? perfeito, perfeito. A maneira que a gente utiliza, né, às vezes até um tanto quanto extrema, é porque o termo muitas vezes também tem sido utilizado de forma extrema, né? Ou seja, olha, é a blindagem patrimonial, como se, né, fosse algo que tornasse determinado conjunto de bem de direito completamente impenetrável, inalcançável. E não é bem assim que funciona. Porque voltando ao lance da regulagem, eu até consigo fazer com que essa proteção ela fique assim, Bem no legal. máximo, no máximo. Mas eu vou comprometer os outros dois, né? O aspecto societário, a sucessão, vou comprometer o aspecto tributário, que eu vou precisar pagar mais tributo. Assim como eu posso também, né, deixar no auge a questão de natureza tributária, mas os aspectos societários de sucessões ficarem um pouco mais baixos, assim como a questão também do acesso patrimonial e também ficar comprometido. De toda forma, a estruturação da holding patrimonial, a estruturação da holding como um todo, ela é sim uma excelente alternativa para você se livrar de uma série de problemas. Então fica aí para você conversar com quem você acredita que entende do assunto, procure o doutor Anderson, nos procure para trocar essa ideia. A gente tem realmente, em alguns momentos, uma série de conteúdos tratando disso aí. Uma coisa também que a gente precisa identificar, a holding não é apenas você abrir um CNPJ com um bocado de cota de empresa e imóvel dentro, certo? Você botar no contrato social que são imóveis de empresa e cotas, imóveis e cotas de empresa, colocar tudo lá no contrato social, você não pode achar que isso é uma holding, que pode até começar como sendo, né, uma ideia ali de uma holding, e isso, mas não é só isso, não é apenas isso, é apenas o começo, tá certo? Então, é uma das questões também que a gente precisa apontar aí, beleza? Primeiro, Adalberto, e isso de fato assim é um ponto alto aqui dessa nossa conversa, né? E é importante a gente, nesse ponto alto, né, foi justamente no intuito de levantar ainda mais o nosso tema para a gente poder, eu acredito que, entrar nesse nível agora de conexão em relação ao aspecto da perícia tributária, né? Não estritamente a respeito da perícia tributária, mas a perícia em si, você no seu dia a dia, enquanto profissional com ampla expertise no segmento, né? Como é que você tem visto eventuais oportunidades ou nem sempre oportunidades, mas grandes pontos de atenção para os nossos colegas que estão aqui assistindo a gente e que, naturalmente, a profissão de contabilidade ela nos dá muitas oportunidades e possibilidades, né? Naturalmente, temos os pontos que são mais explorados no dia a dia, ou trabalhados com mais frequência, e dentre eles essa parte da execução contábil, execução fiscal, consultorias contábeis, consultoria tributária, a parte de estruturação patrimonial já se torna um nicho mais restrito, e eu vejo também a perícia como um nicho, de certa forma, não é que seja restrito, mas um nicho que tem amplas oportunidades e que às vezes nem sempre está sendo tão amplamente exercido no dia a dia. O que, é que você poderia falar aqui para nós? Vou aqui me deter a poder prestar ainda mais atenção nessa nossa conversa. E o que, é que você poderia sinalizar para mim e para os nossos colegas? Na verdade, meu amigo Anderson, é que por muitos anos foi instituída aí uma caixa preta, né,
onde todos os segredos vinculados à perícia, assim como aconteceu com a recuperação de crédito tributário. Se você bem lembra, alguns anos atrás, isso aí era restrito, uns poucos, e da perícia não era diferente, a perícia contábil e tudo mais. E aí a grande questão é que eu, há alguns anos, e publicamente há pouco mais de um ano, 2 aí, eu abracei uma causa de buscar democratizar a atuação do profissional contador no âmbito da perícia, em especial na perícia tributária. Por quê? Porque era uma atribuição que muitos acreditam, e outros acreditavam, que já superaram isso, que a perícia de natureza tributária era algo que só poderia ser realizado por um agente do fisco, que eventualmente era acionado para ser assistente, ou seja, para assistenciar um determinado caso no âmbito judicial, quando nós tínhamos uma demanda vinculada a um ICMS, a um ITBI, como você falou do caso da Rede Patrimonial, eu atuei aqui em uma perícia judicial relacionada a ITBI, onde houve uma cobrança da prefeitura, do próprio ITBI, e nós desconstituímos essa cobrança, né? Não, o propósito não era desconstituir, mas era esclarecer, né, no âmbito da perícia judicial, que aquele determinado tipo de exigência não se sustentava. E aí a gente já começa a visualizar algumas questões. Primeiro, eu posso ser perito e não atuar na justiça. Eu posso ser perito e atuar em demandas extrajudiciais, em tudo aquilo que ocorre fora do judiciário, como é o caso de situações que circulam aí, demandas de natureza financeira e bancária, como são o caso dos empréstimos e financiamentos que requerem uma apresentação de um cálculo e um parecer vinculado àquele cálculo. E aí nós vamos ter um parecer técnico-pericial acerca daquela determinada matéria. E quando se trata de uma matéria de natureza tributária, nós vamos ter uma perícia de natureza tributária que vem aí aliada a um parecer técnico, certo? Que é elaborado de forma consubstanciada, ou seja, com base naquilo que está sendo discutido, levando em consideração a jurisprudência, entendimento do assunto. Não é um bicho de 7 cabeças, como muitos imaginam, porque geralmente, o que eu entendi também é que quando se fala em perícia, as pessoas já pensam no laudo pericial. Acham que o laudo pericial é o meio de se fazer a perícia, quando, na verdade, o laudo pericial é o fim. Ou seja, você precisa ter muito mais competência técnica, conhecimento da causa, para estruturar suas ideias e colocar no papel, e ao concluir essas apresentações no papel, que você vai ter, então, o laudo ou parecer técnico pericial. Então, ao considerar dessa maneira, a gente consegue democratizar o entendimento do assunto. E aí o seguinte, né, como é que hoje eu posso atuar no âmbito da perícia tributária? Por que que esse se tornou aqui o ponto alto da nossa conversa, do nosso assunto? Primeiro, né, existem uma série de demandas que circulam no ambiente judiciário, onde essas demandas têm as suas ramificações. Eu tenho uma demanda de natureza civil que está vinculada a algo financeiro, então nós temos uma perícia financeira. Quando um economista faz essa perícia financeira, dá-se o nome de perícia econômico-financeira. Eu posso ter uma perícia relacionada a uma relação de trabalho, emprego, onde essa perícia, quando ela é realizada por um administrador, eu tenho uma perícia administrativa trabalhista ou somente trabalhista. E quando nós temos uma perícia que se dá através de uma demanda tributária e ela for realizada por um contador, tem uma perícia contábil tributária. A perícia contábil ela é de competência exclusiva do contador, mas se o objeto da perícia for um cálculo, informação de natureza contratual, onde esse instrumento contratual é um empréstimo, um financiamento, um administrador, um economista, podem fazer esse trabalho pericial, só que o nome do trabalho não será perícia contábil, será perícia administrativa, econômica, será perícia econômico-financeira. E isso não gera nenhum tipo de demérito, tem? E também puxa para a gente uma certa responsabilidade, porque, como não é de competência exclusiva do contador, é o resultado
e a ferramenta vinculada ao seu trabalho que vai lhe trazer o destaque, as nomeações e etc., né? Que vão aí lhe colocar à frente dentro desse universo aí de atuação, certo? Então, a perícia ela é algo mais simples do que parece. No entanto, existem alguns requisitos mínimos para você atuar, né? O cara saber se comunicar, se expressar textualmente. Se você pretende atuar no âmbito judicial, você precisa se colocar à disposição das próprias secretarias, das varas, dos tribunais de justiça, para que você possa, então, receber essa nomeação. Você tem que se atentar ao próprio Código de Processo Civil e seus trâmites e prazos, certo? Porque todas as comunicações elas se dão dentro de um processo. Então, se você não se atentar aos prazos do processo, você compromete a celeridade da justiça, você se prejudica com isso. Então, existem esses pormenores que fazem com que muitos se afastem ou se desinteressem. Mas, na verdade, o processo de atuação pericial ele é muito mais simples do que muitos comentam, entende? E até algumas pessoas até criticam, você está gerando concorrência, etc. Eu acredito que não existe esse lance, né? O próprio papel do facilitador, acho que ele nem cabe a gente pensar nisso, pensar em geração de concorrência, etc. Acho que isso aí enfim, é completamente fora de cogitação, de maneira que no âmbito da perícia, nos casos que se envolvem a atuação pericial, a gente sempre tem feito não só esse trabalho, como tem ensinado isso ao vivo. Certo? Toda quarta-feira a gente faz uma aula sobre a perícia e sobre consultoria tributária, porque uma coisa ela anda de mãos dadas com a outra. Exemplo, nós falamos aqui da ROI, nós tivemos casos periciais tratando sobre TBI. Nós falamos aqui sobre a substituição tributária, nós tivemos casos relacionados à perícia judicial, com honorários, inclusive, bem expressivos, relacionados à ICMS, em especial ICMS substituição tributária. Então, você pode ver que no transcorrer, por exemplo, de um nascimento de um crédito tributário que vem de uma auto-infração, se você for olhar aquela listinha para impugnar e tudo mais, você vai ver que tem lá um valorzinho que você paga para a perícia. E aquilo dali aquele valor que você paga para a perícia, não é nem para a perícia em si, é para solicitar uma perícia. E o que é que ocorre? Essa solicitação da perícia, ela vai para alguém que se colocou à disposição e está habilitado. E muitas vezes pode ser um fazendário. E eu tenho muitos amigos que, inclusive, atuam nas secretarias aí do governo, do estado, são fazendários, e eles mesmos afirmam que é muito difícil você fazer com que, né, eles na condição de facilitadores, eles tirem da mente a visão do fazendário quando estiver fazendo a perícia, porque esse entendimento faz com que o próprio resultado do trabalho não prospere. Por quê? Entendi. A autuação fiscal, ela existe com base em presunções. A presunção que tudo estava certo, ou seja, na presunção que você informou aquela unidade de medida, e mesmo que aquela unidade de medida seja incompatível com o que você está utilizando, ela, como a própria obrigação acessória tem esse caráter declaratório, o fisco acredita que é correto, então se você comprou um negócio em quilo, está vendendo em grama, mas se você informou que está vendendo em quilo também, ele vai chegar lá, vai te autuar por omissão de entrada e saída por uma suposição de que tudo estava correto ou de que tudo estava incorreto. Então, a perícia ela não atua com suposições, é fato. Olha, eu vou provar para você, através de elementos técnicos, científicos, dados, que aquilo que estava sendo vendido não era da forma que você recebeu na obrigação acessória. Se trata de um mero erro escritural, não causou dano ao erário público, não deve prosperar. Então, quando o fiscal ele não se separa dessa visão dentro de suposições, de aplicar penalidades por suposições, o próprio auto-infração, ele, apesar de existir, mas ele não consegue prosperar efetivamente com o crédito tributário. Então, é aí que entra a perícia, para tratar o fato. A perícia trabalha com fatos. Então, é nesse cenário que nós temos aí uma vasta área de atuação. Se você não gosta do tributário, você pode atuar no trabalhista. Se você não gosta do trabalhista, você pode atuar no tributário, no financeiro. Se você não gosta de nenhum dos três, você pode atuar com a questão grafodocumentoscopista, né? Um negócio para ver se a assinatura é do sujeito mesmo. Tem pedagogos sendo muito bem remunerados atuando na perícia.
com grafodocumentoscopia, trabalhar a questão de falsidades, etc. Então, nós temos uma série de situações aí que existem, que estão à nossa disposição, que a gente pode utilizar. Eu acredito, né, Adalberto, que nós estamos aqui num momento chegando praticamente aqui ao fim da nossa conversa, e eu acredito que a gente já está nessa linha da perícia, iniciando talvez uma nova conversa importantíssima, né? E mais uma vez aqui você mencionou a respeito das lives, né, das aulas que você realiza toda quarta-feira, eu acredito que é um bom momento aqui para reforçar o convite, né? É um conteúdo de verdade, de qualidade, aprofundado, sem aquele enroleixo, Sem oba-oba. sem oba-oba, né? Sem aquela romantização. Na verdade, é um conteúdo bastante aprofundado, né? Eu já tive, inclusive, a oportunidade de acompanhar algumas aulas suas e, de fato, traz de forma bastante esclarecida, de forma muito transparente e no nível, de fato, de pegada profissional que vai fazer toda a diferença se você aí está assistindo a gente e tem uma dúvida, se interessa, se não interessa, gostaria de conhecer mais, eu acredito que acompanhando as lives do professor Adalberto, você vai conseguir sim se decidir pelo sim ou se decidir pelo não, porque no fato o ruim mesmo é a incerteza, né, Adalberto? Eu acredito que nessas aulas, quem tiver a oportunidade, e é um conteúdo que está acessível a todos, né, Adalberto? Na verdade, ali será uma grande oportunidade e, de fato, a perícia, ela, dado as relações entre as empresas, entre as pessoas, na verdade, a gente vê, às vezes, também, como você falou, muito a perícia judicial, mas que a perícia no aspecto administrativo, que permite ali dirimir, né, trazer um ponto, um terceiro ponto, né, de fora, que às vezes existe ali um embate societário, por exemplo, sócios que estão um querendo entender como é que está ali a atribuição do outro, a nível também de avaliação patrimonial, nível de dissolução social, a perícia, não apenas no aspecto estritamente judicial, mas no aspecto administrativo, ela cada vez mais, dado essa complexidade das relações, ela tem se tornado ainda mais um aspecto atrativo, interessante de um campo de atuação profissional para nós, não é verdade, Adalberto? Sem dúvida, sem dúvida. Está aí uma excelente alternativa. Muitas pessoas já estão aí, já embarcaram conosco, né? Já estão aí com excelentes testemunhos de boas movimentações e ganhos, né? Certo? Você pode fazer tudo por amor, mas se você conseguir fazer por amor e ser bem remunerado por isso, é excelente. Então, essa é uma das nossas propostas, então tem dado certo para muita gente e quero que dê certo para você também que nos assiste. É mais lindo ainda, com certeza, já, Adalberto. Então, assim, eu acredito que nós estamos chegando aqui, de fato, à conclusão, né? Então, mais uma vez, eu acredito que é agradecer por você que está acompanhando aqui essa nossa conversa, esse nosso compartilhamento aqui de informações. O meu maior desejo é que a gente tenha conseguido contribuir, trazer aqui alguns insights, né? Algumas ideias para você, algumas visões práticas também, porque a gente buscou falar de questões aplicáveis aqui no dia a dia também, né, Adalberto? Trazendo um pouco da nossa visão, naturalmente, alguns pontos pessoais, particulares, mas, sobretudo, aspectos práticos que você, aí no seu dia a dia profissional, existe a possibilidade de aplicar, sim. Perfeito, perfeito. Amigo Anderson, agradeço demais aí pela parceria tradicional, né? A professor Felipe Guerra e a equipe aí pela idealização desse evento, que é realmente brilhante, cheio aí de expositores do mais alto nível. Estou aqui na qualidade aqui de assistente, assessor dentro das condições que tenho, mas aprendo muito e tenho a satisfação também de, dentro desse conjunto de aprendizados, poder contribuir de alguma maneira dentro das minhas limitações e que a gente possa seguir firme aí e só realmente agradecer a você que está nos assistindo, meu amigo Anderson e a todo mundo que está fazendo parte da Semana do Contador. Realmente um evento bacaníssimo. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, um abraço. Um abraço.